Deus abençoa a vida deste homem, porque ele é teu filho e ele se levanta agora para ser a tua boca, ó Deus, para trazer as mais ricas, poderosas bênçãos no meio do teu povo. Abençoa a vida dele, abençoa a família dele, abençoa a esposa, filhos, genro, nora e o seu netinho. Guarda o teu filho, para que ele possa, ó Deus, estar tranquilo e em paz, sabendo que está fazendo a melhor coisa, servindo a Ti com o teu físico, com a tua voz, ó Deus, e que o Senhor venha através dele, ó Deus, curar vidas aqui esta noite, curar relacionamentos aqui esta noite, abençoar vidas de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós já te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor vai usar o teu filho para falar com cada um de nós aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Alegres, felizes? Glórias a Deus. Eu pediria a você, se possível, que se colocasse de pé mais uma vez. Nós vamos estar falando a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, para que pudesse chegar ao seu coração. Então nós precisamos estar com o nosso coração primeiro quebrantado, coração livre, desimpedido de todo o mal, desimpedido de tristezas, de angústias, desimpedido de coisas lá fora, mas que a gente pudesse aqui selar nesse momento aqui a nossa visão, o nosso tato, todos os nossos sentidos, para que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pudesse falar plenamente com cada um de nós que está aqui nesse momento. Eu queria ler um texto da Bíblia Sagrada, está em Isaías, não precisa abrir sua Bíblia não, Isaías 10, 27, é um texto que todos conhecem, e eu que gostaria de usá-lo aqui nesta noite, que diz assim, Isaías 10, verso 27, diz assim: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém, amém. Você carrega jugos, você carrega fardos, você carrega coisas ruins, negativas no seu dia a dia, na sua vida. Eu quero dizer nesta noite que Deus pode arrancar e despedaçar esse jugo e essa carga, no nome de Jesus. Eu coloquei um tema nesta mensagem que é a unção que despedaça o jugo. A unção que despedaça o jugo. Aqui nesse texto, nós encontramos três coisas principais aqui que eu entendo, que eu vejo. Nós encontramos que quando o profeta está profetizando esta palavra aqui, ele traz uma revelação de algumas coisas que estavam ruins, algumas coisas que estavam horríveis na vida do seu povo, mas ele traz uma esperança aqui nesse momento, e ele trazendo essas três coisas, eu também quero falar com você nesta noite. A primeira coisa que ele fala desse objeto, desta ação, ele fala da carga. E a segunda coisa que ele fala do jugo. E a terceira coisa que ele fala da unção. As cargas nós vamos acumulando na nossa vida. Durante a nossa vida parece que nós vamos acumulando algumas cargas. Parece que nós fazemos questão de sairmos, porque carga é nós mesmos que colocamos, nós é que pegamos. Carga somos nós que vamos amealhando, nós vamos conquistando, nós vamos pegando e colocando nos nossos ombros. Algumas delas nós achamos que são boas, mas a Bíblia diz que há caminhos que o homem parece que são bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Então nós vamos pegando cargas, porque às vezes nós não entendemos o propósito de Deus para nós. Às vezes nós não conseguimos visualizar a posição espiritual que Deus gostaria que nós estivéssemos. E quando nós vamos pegando estas cargas,
Elas chegam a um momento que para nós já não é mais uma carga, mas elas se transformam em um jugo. Um jugo é alguma coisa que nós não queremos ter. Um jugo é algo que vai contra a nossa vontade. Um jugo é alguma coisa que vai contra o nosso desejo. O jugo é aquilo que às vezes nós queremos estar longe, estar livres, mas com o ajuntamento das cargas, quando nós menos esperamos, nós estamos também exatamente com um jugo sobre a nossa vida. E se Deus não tirar as cargas e não tirar dos nossos ombros o jugo do nosso pescoço, nós não vamos conseguir de maneira alguma adorar a Ele, de maneira alguma. Não existe pessoa, preste atenção numa coisa, não existe pessoa alguma aqui no nosso meio, que se você estiver carregando uma carga, um jugo na sua vida, você é um homem ou uma mulher totalmente feliz. Se você estiver carregando um jugo ou uma carga, você pode ter certeza de uma coisa: você está fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Quando nós vamos pegando coisas que não são do agrado de Deus, isso vai trazendo não só um peso espiritual, mas vai também nos afastando do centro da vontade do Senhor para nós. Diga comigo: misericórdia. O que significa, eu peguei aqui uma palavra do jugo, o que significa o jugo? O jugo inicialmente era colocado no animal, era aquilo que obrigava dois animais a caminharem juntos, é aquilo que fazia com que dois animais compartilhassem as mesmas coisas, é o que fazia com que dois animais fizessem determinado tipo de trabalho, é aquilo que fazia com que os animais caminhassem ou fizessem algum serviço pelo qual talvez ele não quisesse fazer isso. Alguém já passou ali, você caminhando ali para Caldas Novas, você indo para a cidade de Caldas Novas, se você passar por Piracanjuba, assim que você entra no trevo à esquerda, virando para Caldas Novas, sai da BR-153 e entra, do lado esquerdo vai ter uma casa, vai ter um local lá onde serve garapas, vende algumas coisas, não é isso? Tereza, você lembra muito bem, né? Você anda indo muito para Caldas Novas. Ali naquele lugar tem um animal. O que faz a garapa, nossa garapa, gostosa, deliciosa, fresquinha, saborosa, gostosa, fazer e nós tomarmos, é um animal que está sobre um jugo pelo qual ele não gostaria de estar. Ele gostaria, na realidade, de estar pastando com outros animais, de estar no campo, andando para lá e para cá, mas não, ele está ali contra a vontade dele, e fazendo as mesmas coisas, andando ao redor, sem ir a lugar algum. O jugo na nossa vida é exatamente isso. Lá no Antigo Testamento, eu coloquei um texto aqui, em Deuteronômio, capítulo 22, eu não coloquei o verso, mas eu acho que é o verso 10, se não me engano, diz assim: não arem a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Não arem a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Daí vem o termo jugo desigual. Por que jugo desigual? Porque um jugo, você está num animal pequeno, por exemplo, lá um jumento e um boi que é grande. Um boi é enorme, pode ser um jumento pequenininho. E eles têm que fazer um determinado trabalho, têm que fazer alguma coisa. Só que um vai trabalhar mais do que o outro. Um deles vai ficar com o seu lombo mais atacado, mais esfolado do que o outro, porque os aparelhos não vão estar juntos. Então, a própria Bíblia já está dizendo aqui que não era para colocar nenhum animal em jugo desigual. E às vezes a nossa vida na posição espiritual, o que é um jugo desigual? É um domínio que alguém vai tendo sobre o outro, sobre a outra pessoa.
Às vezes nós entramos em determinados julgos desiguais, sem nós entendermos, e sem nós sabermos. Porque quando um quer trabalhar, o animal, estou falando dos animais, talvez quando um quer trabalhar, o outro não quer. Quando um cansa, o outro está com vontade de ir mais além. Quando um quer dar volta, o outro quer deitar. Por isso que vem o termo de jugo desigual. Às vezes nós caminhamos, preste atenção numa coisa. Nós vivemos a nossa vida vivendo em julgos desiguais e não entendemos. Às vezes nós estamos carregando em nós um fardo, além de um fardo muito grande nas nossas costas, nós estamos também carregando um jugo, lançado às vezes pelo inimigo, lançado por Satanás contra a nossa vida, e às vezes nós estamos ali, levando aquele jugo, exatamente com o inimigo que nós não queríamos que estivesse do nosso lado, mas nós estamos ali fazendo as coisas que nós não queremos. Nós gostaríamos até mesmo de estar em outro lugar, mas às vezes por causa do jugo que nos prende, o jugo que nos oprime, o jugo que nos escraviza, nós estamos ali fazendo as mesmas coisas, e com a pessoa que nós não queremos, com o inimigo das nossas almas. É por isso que Jesus faz uma proposta irrecusável para nós hoje. Ele diz: tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Existe uma diferença muito grande entre o jugo do diabo e o jugo de Deus. O jugo do diabo, ele vem para oprimir, para massacrar. O jugo do diabo vai trazer desolação na nossa alma, vai trazer estragos muito grandes no nosso viver, no nosso dia a dia, vai trazer semeadura que nós não gostaríamos de colher, vai trazendo desgraças que nós não gostaríamos nunca de ter participado, mas nós vamos caminhando com aquele jugo durante a nossa vida, e quando nós vamos, nós estamos lá embaixo, agachados, baixinhos, e Jesus fazendo uma proposta para nós. Mas a proposta que Jesus faz para cada um de nós não é simplesmente de deixar os nossos ombros ou o nosso pescoço livre, não. A proposta de Jesus vai muito mais além do que isto. A proposta de Jesus não é deixar você sem fazer coisa alguma na vida cristã, não. A proposta de Jesus é: tomai sobre vós o meu jugo. O que significa isso? Significa que Ele quer substituir os jugos. Significa que Ele quer tirar o jugo de Satanás e colocar o jugo dele. Significa que nós não vamos andar mais com quem nós não queremos. Significa que agora, quando eu andar com alguém, eu posso até ter na qualidade de fazer as coisas, mas eu não sou mais um escravo, agora eu sou um filho, agora eu sou um servo na presença de Deus. Você pode glorificar a Deus por estas coisas? Talvez você questione, mas qual a vantagem de trocar esses jugos? A resposta foi dada pelo próprio Jesus. Ele disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Ele está propondo para nós é uma servidão consciente. O que Jesus propõe para nós na troca desse jugo é uma servidão baseada na intimidade, no relacionamento. Você estava com quem você não queria, você não fazia as coisas que você não queria, mas quando nós trocamos o jugo, e nós pegamos o jugo de Jesus, nós vamos ter com Ele não agora um inimigo do nosso lado, mas nós vamos ter do nosso lado alguém que vai estar levando as nossas cargas, alguém que vai estar substituindo a nossa dor e colocando no lugar um sorriso novo, uma alegria nova, restaurando a nossa vida e nos dando posição de dizermos: somente Deus pode fazer isso na nossa vida, na minha vida, como tem feito nas nossas vidas, porque o jugo dele é o quê? É suave e o fardo é leve. E contrapondo a esta carga,
nos ombros e o jugo no pescoço tem algo muito maior, um poder avassalador, que é a unção. Contrapondo a isso tudo, entre a carga e o jugo, há um poder sobrenatural que nos é disponibilizado através, a Bíblia diz, através da unção. Contrapor significa colocar em parelha, colocar à frente, fazer uma barreira, fazer oposição. Ou seja, quando nós contrapomos a unção com o jugo, quando nós contrapomos a unção com as cargas na nossa vida, significa que as nossas lutas já não são mais nossas lutas, porque aquele que tem a unção de Deus na sua vida, nunca mais vai lutar as suas lutas sozinho. Quando os homens eram ungidos no Antigo Testamento, algo acontecia nas suas vidas. Quando os homens eram ungidos no Antigo Testamento, algo sobrenatural acontecia na vida daquela pessoa. Deus pegava pessoas lá embaixo, lá no pó. Deus pegava pessoas totalmente despreparadas, pessoas que nós não daríamos coisa algumas por elas, pessoas que talvez nós nem mesmos andaríamos com elas, pessoas que nós de maneira alguma seríamos sócios delas, pessoas que talvez nós não acreditaríamos em uma palavra que elas dissessem, mas quando esse Deus coloca o óleo e unge esta pessoa, é o que Ele fez com estas pessoas e é o que Ele tem feito com alguns de nós aqui também nesse lugar. Quando Ele pega alguém lá do pasto, alguém que não dava nada por ele, e a Bíblia diz que essa pessoa, ele se torna daqui a algum tempo, ele se torna um rei. Ou seja, Deus pega um outro homem, pega um fazendeiro, alguém que era nada, e faz da vida dele se transformar num profeta. Ele pega quantos homens que não tinham reputação alguma, que não tinha coisa alguma, que ninguém dava coisa alguma, e ele coloca eles em posição de autoridade, porque a unção estava sobre a vida daqueles homens. A unção é sinônimo do Espírito Santo em operação nas nossas vidas. Diga comigo, a unção é um sinônimo da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Toda aquela pessoa que vive desprezando, alheio a estas coisas, ele se torna, estará preso, escravizado por alguma coisa. Eu lembro quando Saul tinha unção de Deus, ele era o cara. Saul na unção de Deus, o povo o amava. Saul na unção de Deus vencia todas as guerras. Saul na unção de Deus era irresistível. Saul na unção de Deus, ele não tinha pessoa melhor, maior e mais bem querido dentro de Israel. Mas só foi ele negligenciar a unção de Deus na sua vida, que ele se tornou um homem qualquer, medíocre. Um homem que começa como rei, e um homem que acaba depressivo, e a sua depressão o leva ele a suicidar. Um homem que se joga numa lança e suicida, porque ele não tinha mais na vida dele a unção de Deus, que um dia Deus tinha dado a ele. Davi só foi rei, porque Saul abnegou, deixou de lado a unção que Deus deu na vida dele. Se Saul continuasse na unção de Deus, Davi não seria o rei. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas pessoas deixando em segundo plano a unção que Deus tem derramado sobre a sua vida. Tem pessoas deixando em segundo plano aquilo que Deus tem na sua vida como prioridade.
Tem pessoas deixando como se fosse coisa comum, mesquinha na sua vida, aquilo que Deus tem como especial, zelosa, e que vem da parte do céu, e que transforma homens comuns em homens com poderes sobrenaturais sobre esta face da terra. Negligenciou, perdeu tudo. Perdeu a unção, entrou em crise e acabou se matando. O que significa ter uma unção, pastor? Significa ter o poder de Deus presente na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqui não diz e poder, mas diz que a palavra de Deus é o poder de Deus em ação. É a unção revelada de Deus em ação. Por quê? Por que eu estou dizendo aquilo? Porque quem recebe a palavra de Deus tem a unção de Deus na sua vida. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Você tem em busca de poder? Você tem buscado poder na sua vida? Você tem querido ter poder na sua vida? Poder para fazer o quê? Você tem buscado ser melhor, maior, mais grande, mais visto pelas pessoas? Para quê que você quer isso? Aonde você vai chegar com isso? Aonde vai te levar a isto? A Bíblia está dizendo que eu não me envergonho, porque se eu não me envergonhar do Evangelho, esse mesmo Evangelho também, além de me levar para o céu, vai me levar em posições que eu nunca aspirei na minha vida, porque é poder de Deus em ação. Diga, eu sei disso. Por que nós somos tão tímidos e por que Deus não age mais em nós? Porque ainda nós não apropriamos ou tomamos posse do poder que Deus nos entregou nas nossas mãos, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Um pai de família no Antigo Testamento, eu acho que eu contei esta história aqui mais ou menos no dia que eu ministrei a aula da escola. Um pai de família, quando o seu filho mais velho chegava aos 30 anos de idade, o pai ajuntava a sociedade local, o pai ajuntava os amigos e pessoas mais próximas, mais chegadas, e fazia uma grande festa. Uma festa para quê? Uma festa para anunciar que o seu filho mais velho tinha completado 30 anos. E que a partir desse momento, a partir dos 30 anos, agora ele teria por direito e legalidade o direito de ser herdeiro, considerado herdeiro de todas as coisas que seu pai tinha. Então ele ajuntava toda a sociedade e mostrava para as pessoas a alegria que ele tinha de ver o seu filho ali, o seu herdeiro em ação. É por isso que os teólogos dizem que quando Jesus, ali no seu batismo, quando ele acaba de batizar e aquela voz no céu que disse, trombeteando para todos ali, eles escutaram ali naquele momento, a voz vinda do céu dizendo assim: este é o meu filho amado. Jesus estava completando 30 anos de idade, e o pai estava dizendo para todo mundo, dizendo: esse é o meu herdeiro, esse é o meu herdeiro, nele creia, sejam com ele, caminhem com ele, ande com ele. Jesus toma, ele pega o livro ali em Lucas 4, ele toma um momento e cria um marco para iniciar o seu ministério. Ele pega o livro ali do profeta Isaías, e continuando depois do batismo, tudo teve uma sequência. Ele teve o batismo, foi para o deserto ser tentado, e depois ele chega na sinagoga dos judeus e toma o livro.
E ele pega o livro e abre, a Bíblia diz que ele abre lá em Isaías 61 e começa a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e restauração de vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Aquele momento foi um marco na vida de Jesus, recebendo a unção do Pai sobre a sua vida para realizar o seu ministério aqui na terra. Nós precisamos criar esse marco na nossa vida. Nós precisamos tomar posição diante das pessoas, diante da sociedade, diante dos seus amigos, diante das pessoas que te rodeiam. Você precisa tomar uma posição espiritual. Assim como Jesus um dia diante dos seus inimigos chegou e pega o livro e depois de ler essa palavra ele diz: hoje se cumpriu esta palavra nas vossas vidas. Nós precisamos tomar, porque toda aquela pessoa que recebe Jesus como Salvador da sua vida recebe também a unção do Espírito Santo na sua vida também. Por que nós somos tão tímidos? Por que nós somos tão tímidos? A Bíblia diz que nós vivemos através de fé, que é uma certeza e que é um firme fundamento. Mesmo que às vezes a gente pode dizer: eu não tenho nesse momento, eu não estou passando por nada que me possa fazer dar testemunho na minha vida. Às vezes a vida espiritual não vai bem, às vezes o casamento não vai bem, às vezes não tenho paz. Mas uma coisa Deus te diz nesta noite: você tem a unção dos santos na sua vida. E se Jesus te deu a unção dos santos na sua vida, a unção vai quebrar o jugo que está sobre a sua vida. Se você tem a unção de Deus na sua vida, o jugo vai ser despedaçado e não vai sobrar nada de jugo algum na sua vida. Os ungidos de Deus sempre vencem. Diga comigo: os ungidos de Deus sempre vencem. A Bíblia diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A palavra de Deus diz assim: e acontecerá naquele dia que as cargas serão tiradas dos seus ombros e o jugo do seu pescoço. A Bíblia está dizendo: acontecerá, ou seja, é um futuro muito próximo. Mas ela não está dizendo que talvez vai acontecer. Ela está dizendo o seguinte: se a unção de Deus estiver na sua vida, isso vai ser uma realidade no seu viver, muito em breve, muito presente no seu dia a dia. Traduzindo isso aqui, a palavra que diz acontecerá naquele dia, está dizendo o seguinte: a tua carga, o teu jugo, tem dia e hora para ser quebrados e despedaçados no nome de Jesus. Diga isso aí para alguém, diga para ele assim: olha, o jugo e a carga na sua vida tem dia e hora marcada para acabar, para serem quebrados. Assim como para Israel chegou a quebra do jugo. Estavam sendo escravos da Assíria quando o profeta profetizou isso aqui. Para eles era o último dia de vergonha, o último dia de derrota, o último dia de fracasso, o último dia de lágrimas. Assim também na nossa vida vai ter um momento que Deus vai escrever num lugar, na palma das suas mãos em negrito, dizendo assim, colocado: o dia do meu filho, do meu servo chegou agora, e vai dar ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos livrar, para nos guardar, para nos socorrer, e para nos dar as vitórias que nós precisamos, para nos dar as vitórias pelas quais nós oramos, para nos dar as vitórias pelas quais nós dobramos o nosso joelho. Você crê nessas coisas? Diga glória a Deus. Levante a sua mão assim para o alto e glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, bendiga ao Senhor, diga para Ele: Deus, eu sei que as minhas cargas serão quebradas na minha vida. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Nós nunca devemos desistir, porque Ele sempre ouve o nosso clamor.
sempre ouve o nosso clamor. O Salmo 12, no verso 5, preste atenção aqui, diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Ou seja, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre. Quem que é o pobre? O pobre não é só pessoas que têm ausência de bens materiais, não. O pobre é aquele que no seu espírito, a única coisa que sobra depois de muitas lutas, depois de muitas orações, depois de muito jejum, a única coisa que sobra no espírito que está lá embaixo é saber que Deus nunca o desampara, é saber que mesmo no meio do deserto ainda tem uma mão de Deus segurando o seu povo para ensinar o final, o seu caminho, para dar caminho de vitória e não caminhos de morte na nossa vida. Diga glória a Deus. Mas se você é um desses pobres de espírito, eu quero te dizer nesta noite, a sua hora chegou. É para você esta palavra de Deus nesta noite, que o Senhor te diz nesta noite: eu me levantarei e estarei fazendo com que as suas coisas ruins vão se transformar em honra na sua vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Às vezes o nosso choro pode ser baixinho, as lutas, as aflições, e pensamos que não vai nascer sol nenhum. Nós pensamos que a única luz no final do túnel que vem é o trem contrário, né? Pensando, pastor, eu estou pensando na luz do final do túnel, mas a única luz que eu estou vendo, eu fiquei pensando e precisando dessa luz, foi o trem que me atropelou. Tem muitas pessoas que estão pensando nessas coisas, não tem condição de ir mais para baixo, e às vezes acontece, e você vai lá embaixo ainda mais um pouquinho. Às vezes você pensa, não tem tribulação maior do que essa, e às vezes vem uma tribulação maior ainda do que aquela que você está esperando, mas para você que tem ainda esperança no seu coração, há uma palavra de Deus em seu socorro nesta noite aqui, no nome de Jesus. O sol vai nascer, digo, o sol vai nascer. Os raios vão brilhar e a escuridão vai sumir na nossa vida, no nome de Jesus. Eu coloquei o Salmo 18 porque eu sei que mesmo no cansaço, na fadiga, eu posso ser fortalecido em Deus no meio dessa dificuldade. Eu posso ser, e tem muitas pessoas aqui no nosso meio que estão nesse momento sendo fortalecidas por Deus. Você só não desistiu da vida ainda. Você ainda só não desistiu da vida ainda, porque tem a mão de Deus segurando você, porque tem a mão de Deus colocando uma fatia, uma pontinha de esperança no seu coração, dizendo: meu filho, minha filha, não desista, dê mais um passo, dê mais um passo, dê mais uma palavra, faça mais uma oração, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Glórias a Deus. Você tem ombro aí? Bata aí no seu ombro e diga assim: ombro, você não foi feito para carregar jugo. A coisa que mais me traz esperança no meu coração é porque tudo tem hora para Deus realizar as coisas na nossa vida. Se eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Deus não passa nada despercebido por nós, apesar de nós pensarmos que às vezes nós estamos deixados e abandonados, mas nenhuma das nossas lágrimas fica invisível aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos deles para colher cada uma das nossas lágrimas,
Porque um dia, na nossa vida, o jugo vai ser quebrado, a unção vai fazer a diferença na nossa vida, e nós vamos ter um sorrisão nos lábios, dizendo e cantando cânticos de alegria, e prontos para mais uma batalha, firmes nas promessas do Senhor, crendo nas vitórias que Deus nos dá. Oh, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus não vai simplesmente quebrar o jugo. Diga, Deus não vai quebrar o jugo. Deus não vai quebrar o jugo. A Bíblia diz que Ele não vai quebrar. Ele vai arrancar as nossas cargas nos nossos ombros. Mas Ele vai pegar o jugo que está sobre nós, o pescoço da nossa vida. E por causa da unção, esse jugo será arrancado e não vai ser quebrado, mas esse jugo vai ser despedaçado por completo. É uma unção tão violenta, é uma unção tão tremenda, que não vai ficar nada sobre o jugo, porque eu precisaria de alguma coisa muito forte para quebrar alguma coisa, mas eu preciso de algo muito maior, ou muito mais pesado, ou de um esforço muito maior, muito mais pesado, para fazer com que um jugo seja despedaçado. E a Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Por que o jugo tem que ser despedaçado? Porque Deus não quer que o jugo possa voltar para nós de novo. Muitas vezes o jugo é tirado, jogado de lado. Às vezes você tira o jugo, consegue tirar o jugo. Às vezes você consegue até desvencilhar do jugo, mas você não tem força o bastante para despedaçar o jugo. Você arranca o jugo e deixa de lado. Mas às vezes no dia a dia da vida, mais para frente, na caminhada da vida espiritual, você olha de novo para o jugo e acha que o jugo é bonitinho, parece que não era tão feio assim. Parece que o jugo não era tão pesado. Parece que o jugo não fazia tão mal. Então você olha para o jugo olha para você e diz, nós nos parecemos muito. E você tem uma saudade tremenda do jugo, e você, depois de muito conversar com o jugo, você vai lá, jugo, você não era assim tão feio, por que eu deixei você aí? E muitas vezes que aquilo que você tinha muito tempo que você não fazia mais, desde quando você recebeu a unção de Deus na sua vida, aceitou a Jesus, creu que Ele era salvador da sua vida, você tinha deixado talvez o jugo de lado, mas no meio da caminhada, quantas pessoas têm de volta pegado o seu jugo e têm colocado nos ombros de novo? Então nesta noite, Deus não vai deixar pedra sobre pedra, coisa sobre coisa aqui, Ele vai tomar o jugo e vai despedaçar, porque Ele não quer mais, nunca mais, que o jugo entre novamente na sua vida, no seu pescoço. A promessa de Deus é, vou tirar a carga, mas eu não vou só tirar, eu vou despedaçar o jugo. Quando o jugo é despedaçado, quando as cargas são tiradas, você pode olhar no rosto de um crente, de um homem e uma mulher de Deus, que você vai ver novidade na sua vida. Quando um homem de Deus e uma mulher de Deus está sem jugo, está sem carga nos ombros, você pode ver o trabalho que ele desempenha na obra de Deus. Quando um homem e uma mulher de Deus está sem jugo, está sem carga, você pode ver as pessoas que estão ao seu redor, que elas estão sendo cada vez mais convertidas ao Senhor, porque Ele tem unção de Deus na sua vida. Quando a unção entra e despedaça o jugo, a pessoa não tem mais vergonha de falar de Jesus aonde ele está. Ele não é um crente enrustido 007, não, mas aonde ele está é um grupo familiar, é um lugar de pregação. Aonde ele está, a palavra que ele tem é palavra de vida, é palavra de salvação, é palavra de cura, de libertação. E nesta noite, eu quero encerrar esta palavra, não quero me estender, mas eu quero nesta noite acreditar que
se nós arrancarmos dos nossos ombros as cargas e deixar Jesus tomar o jugo no nosso lugar e caminhar conosco, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nós nunca mais seremos crentes comuns. Nós nunca mais andaremos no natural. Nós nunca mais pensaremos que as coisas deste mundo nos afetarão de tal maneira que tirará a nossa fé, tirará a certeza de nós um dia morarmos com o céu. A Bíblia diz que todas as coisas podem passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre, e a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus para você nesta noite é uma só: todo o jugo será despedaçado por causa da unção na sua vida. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu entendo que eu quero fazer uma ilustração para nós encerrarmos esse momento. Eu entendo que o uso da unção é como você está numa oficina de um ferreiro. Eu entendo que o uso da unção na nossa vida é como se nós estivéssemos na oficina de um ferreiro. Se nós estivéssemos lá, que tipo de ferramenta nós seríamos? Se você se visse ou visualizasse a sua vida dentro de uma oficina de ferreiro, que tipo de ferramenta você seria? Eu já entrei lá em Goiatuba principalmente, tinha alguns ferreiros. E era aquela bagunça terrível. Eu lembro do São Benedito lá, era uma bagunça tremenda. Mas uma coisa a gente não esquece: lá dentro daquela oficina, existem coisas, se você olhar, que não valem mais nada, não presta mais nada. Estão encostadas, estão enferrujadas, estão imprestáveis, já não tem serventia mais alguma. Somente o lixo é capaz de querer aquele tipo de ferramenta que não tem mais uso para aquele homem. Mas dentro dessa mesma oficina tem também, se você notar, você vai ver um fole. Eu lembro muito bem desse fole. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro. É porque eu era muito novinho. Eu lembro que tinha um fole e tinha um fogo lá, um fogão grande, que era esse forno. Ele era ativado pelo fole. Então lá nesse fogão grande, ele colocava as ferramentas que ele entendia que seriam necessário ele trabalhar nessas ferramentas. Ele pegava aquelas ferramentas, colocava um pouco ali daquelas ferragens, colocava um pouco de carvão, acendia um pequeno foguinho ali naquele carvão, e ele começava a fazer o movimento no fole, e o fole ia soprando aquele monte de carvão, e aquele carvão começava a aquecer aquelas ferramentas que ele achava que ainda poderiam ser úteis. Ele começava então a aquecer aquelas ferramentas, até que em um determinado momento, ele pegava uma delas e levava para aquela bigorna, uma bigorna velha, antiga, feia, mas ele pegava aquela ferramenta em brasas, em chama vermelha, ele levava para aquela bigorna rapidinho e começava a bater naquela bigorna, para que ele pudesse ou consertar aquela, ou fazer uma outra peça. E todas aquelas peças que passavam pelo fogo é porque elas teriam serventia na mão do ferreiro.
mesmo que passassem pelo fogo, elas seriam usadas, seriam colocadas na bigorna, seriam talhadas, trabalhadas, batidas de um lado para o outro. Ele voltava novamente para o fogo, colocava mais um pouquinho, tirava do fogo novamente, batia mais um pouco, até que chegava um momento que ele pegava aquela, olhava de um lado, olhava do outro, e colocava num balde de água, e colocava aquela ferramenta lá. Você escutava o chiado do fogo. Seriam as ferramentas que seriam usadas em um futuro muito próximo. Mas tinham também aquelas ferramentas que ele já tinha feito isso, e que só estava esperando o cliente buscar. O cliente que entendia o que ele queria, e que ele já tinha feito o que o cliente desejava. As ferramentas estavam novas, úteis, afiadas, prontas para serem usadas. Se você estivesse numa loja como essa, de ferreiro, numa oficina como essa, de um ferreiro, que tipo de arma você seria? Que tipo de ferramenta você seria? Que tipo de objeto você seria? Estaria encostado? Estaria passando pelo fogo, pela bigorna? Ou estaria sendo útil, já sendo usado? Eu quero te dizer nesta noite, se você não desprezar a unção de Deus que Ele depositou um dia sobre a sua vida, quando você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você não é diferente de pessoa alguma. Você não é mais e você não é menos do que pessoa alguma. Você é instrumento nas mãos do ferreiro. Se você está pensando que às vezes está passando pelo fogo e não aguenta mais, saiba de uma coisa: enquanto você estiver tolerando e acreditando nas batidas do ferreiro, enquanto você não ouvir o chiado da água, ele colocando na água, saiba de uma coisa: ele pode continuar usando, batendo em você, colocando no fogo, mas vai chegar um momento da sua vida que você vai ser um instrumento útil e usado para a honra, para a glória do nome de Jesus. Que tipo de ferramenta nós somos? A unção modifica tudo. A unção modifica todas as coisas. A unção me faz acreditar. A unção me faz ter intrepidez. A unção me faz corajoso. A unção me faz ter mais vontade. A unção me faz ter perseverança. A unção me faz olhar para uma vida, olhar para uma pessoa, olhar para um casamento, olhar para uma empresa e não ver a desgraça, somente ver as cinzas. Mas a unção me faz ver Deus pegando esse casamento, esta empresa, esta pessoa, esse ministério, esta coisa que está encostado lá no canto, sem valer nada, sem ninguém dar coisa alguma, e Ele pegar novamente e colocar no forno, colocar na bigorna, e um dia ser útil novamente para a glória do nome de Jesus. Esta pessoa sou eu, esta pessoa é você que está aqui nesta noite. Esta palavra é para mim, mas essa palavra é para você também que está aqui nesta noite. Não é eu que tenho unção. A unção foi dada através do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Você só não está usando a unção que Deus te deu. Eu quero orar por você. Você que quer jugos quebrados, despedaçados, cargas arrancadas, uma nova história sendo escrita, sendo uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Quer deixar de ser ferramenta encostada, ferramenta velha, ferramenta... Sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu gostaria de orar por você nesta noite. Eu creio que estão aqui na frente homens e mulheres que querem ser diferentes. Eu creio que os meus olhos contemplam homens e mulheres que estão cansados de julgos, cansados de cargas, cansados de fardos. Eu creio que os meus olhos estão contemplando nesse momento
homens e mulheres que estão sendo agraciados pela poderosa unção de Deus nesse lugar, que é capaz não só de arrancar, mas é capaz de despedaçar todo jugo, todo fardo que está sobre os seus ombros. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, você que está aqui na frente. Diga assim comigo nesta noite. Diga: meu Deus. Diga mais forte, crendo, acreditando. Diga: meu Deus, eu creio nesta noite que esta palavra é para mim. Diga: eu creio que o meu jugo, que o meu fardo serão arrancados. Mais do que isso, o jugo será despedaçado por causa da unção que está sobre a minha vida. Diga em nome de Jesus: todo jugo, todo fardo, toda opressão, em nome de Jesus, saia da minha vida, saia da minha vida, saia do meu caminho, saia da minha história, saia dos meus negócios, saia da minha família, saia da minha fé, saia do meu caminhar, saia da minha empresa, saia do meu trabalho, saia do meu corpo, em nome de Jesus. Todo fardo seja quebrado agora, no nome de Jesus Cristo. Despedaça, Senhor, despedaça agora, despedaça todo o mal agora. Coloca por terra, abate o inimigo, abate o inimigo, abate, Senhor, toda canga, todo jugo agora. Vai, entra no lugar dessa pessoa agora. Tira, Senhor, o inimigo. Tira, meu Deus, o opressor agora. E toma as cargas dos teus filhos agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Escreve uma nova história, um novo mover, um novo momento de vida. No nome de Jesus Cristo. Pega as suas duas mãos, pega as suas duas mãos, coloca nos seus dois ombros. Põe nos seus dois ombros. E num gesto de fé agora, num gesto de fé nesta noite, diga assim: jugo, a ti eu te digo. Diga: jugo, a ti eu te digo. Nunca mais, diga: nunca mais você estará sobre meus ombros. Eis o que faço contigo. Arranca o jugo dos teus ombros. A unção de Deus está sobre você. A unção do Senhor está sobre a sua vida. A unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Agora você vai pegar esse jugo que está nos seus ombros. Vai lançar ele no chão agora, porque ele vai ser quebrado, despedaçado. Quando eu contar até 3, você vai pegar esse jugo e vai jogar ele no chão, porque ele vai ser despedaçado. O jugo está sendo arrancado. 2, o jugo foi arrancado. 3, o jugo vai ser colocado agora por terra. Joga o seu jugo no chão agora. Vai glorificando ao Senhor, vai exaltando ao Senhor, vai glorificando ao Senhor. Aquele que era, aquele que é, virá sobre tua vida, virá sobre tua vida. Aquele que era, aquele que é, virá sobre tua vida, virá sobre tua vida. Glórias a Deus. Uma pergunta, eu tenho uma pergunta para fazer, que eu não poderia deixar de fazer. Tem alguém aqui entre nós, você ainda não teve esta experiência com Cristo na sua vida? Você já ouviu falar, mas você nunca teve uma experiência real de vida cristã com Ele. Tem alguém aqui que ainda você não teve a experiência de passar pela conversão ao Senhor Jesus e que gostaria nesta noite de dizer assim: nesta noite eu quero arrancar todo o jugo, toda a opressão da minha vida, e eu quero colocar o jugo de Cristo na minha vida. Quem gostaria de aceitá-lo nesta noite como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão assim que eu quero orar com você. Tem alguém que gostaria de aceitar o Senhor como Salvador da sua vida? Levante a sua mão. Aqui tem um Senhor, ali tem mais um Senhor. Tem mais alguém? Hã?
aqui na minha frente tem uma pessoa. Não vão embora não, irmãos, é para orar. Não é para ir embora, não é para você ser salvo. Alguém que está perto desses irmãos, por favor, tragam eles aqui, se não for difícil. Eu quero orar, ver o rosto deles, apertar a mão deles aqui na frente. Traga eles aqui, porque eles são corajosos. Porque não é fácil tirar ajuda. Não é fácil não. Virá sobre tua vida. Fiquem aqui, não vão embora, não esquece, Aquele que é, virá sobre tua vida, virá sobre tua vida. Aquele que é, virá sobre tua vida, virá sobre tua vida. Aquele que era, aquele que é, virá sobre tua vida, virá sobre tua vida. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Esses amados de Deus, amadas de Deus que estão aqui. Esses amados e amadas de Deus aqui. Eles estão passando por esse momento, por uma experiência. A experiência que Deus preparou para eles durante toda essa semana. Eles estão aqui hoje, porque o Espírito Santo de Deus falou o coração deles. E eles estão aqui para receber algo sobrenatural da parte de Deus na vida. Vocês que estão aqui, olhem para mim, vocês quatro que estão aqui. Diga assim, nesta noite. Diga, nesta noite. Eu creio nesta palavra. Por isso, eu aceito a Jesus como autor e consumador da minha fé. Diga assim, Deus, eu creio que esses julgos, esses fardos serão tirados de mim e lançados no abismo, em nome de Jesus Cristo. Diga assim, Deus, escreve o meu nome no livro da vida para todos sempre e me dê a alegria de te servir. Amém. Dê uma salva de palmas a esses amados irmãos.